Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. O meu nome é Dileni. Que satisfação estarmos juntos neste momento, apesar do caminhão de Des. Sejam bem-vindos ao canal Bom Dia Universo. É uma honra partilhar este espaço de reflexão com a senhora e com o senhor. E lembre-se, todos os nossos produtos para o seu bem-estar estão disponíveis na loja online bomdiauniverso.com.br ou bomdiauniverso.com. Hoje é dia 28 de novembro de 2025, sexta-feira. No vídeo de hoje, meus caros amigos, vamos conectar os pontos entre fábulas corporativas, decisões judiciais e a realidade dura que bate à porta dos ovoides. Neste vídeo você verá vitória das guardiãs, a decisão do tribunal que anulou a sentença por 3-0 e reacendeu a esperança da verdade. O juiz esqueceu de ler, mas a justiça lembrou. O conto da fazendinha, como um condomínio virou área rural para não dar a César o que a ele pertence. E o que aconteceu quando a prefeitura descobriu? O boleto do apocalipse, uma dívida de 13 milhões em taxas e a tentativa de repassar a conta para os residentes. A matemática do absurdo, para onde foi o dinheiro das mensalidades milionárias? Tudo isso onde estamos? Na caçamba do mundo cão, claro. Uma imagem, abro aspas, se quer saber quem controla você, é só observar quem você não pode criticar, fecho aspas, Tácito. É essencial notar que em rituais conduzidos por quem não possui a devida ligação com a grande fraternidade branca, a magia ou o propósito maior da atividade não se concretiza. Contudo, o incenso Padmini Azul transcende essa questão de alinhamento. Ele demonstra uma qualidade e eficácia surpreendentes e independentes, provando ser um produto excelente. Eu recomendo totalmente, pois ele cumpre a sua proposta com maestria. Recomendo também Bharat Darshan, incenso Ananda de limpeza e incenso de limpeza luz violeta. Exposed, aonde? Em Várzea. Tchau! Exposed em Várzea traz notícias dos campos de batalha onde a tinta vale mais que a espada, os tribunais dos homens. Nós sabemos que a verdadeira justiça é a divina, a lei da fatalidade que não falha. Mas, enquanto estamos neste plano, precisamos lidar com as leis de César.
E César, às vezes, precisa de óculos. Houve um capítulo recente na disputa entre as guardiãs da chama, vamos chamar assim as duas filhas do nosso amado mestre, e os atuais gestores da guilda. As guardiãs foram aos tribunais buscar reparação. Elas apresentaram seus argumentos, mostraram onde a gestão se desviou do caminho traçado pelo mestre. Porém, na primeira tentativa, o juiz da planície deu uma sentença que parecia ter sido escrita pela metade. Ele julgou o caso, mas esqueceu de olhar para um dos pedidos mais importantes que elas fizeram. Foi como se ele tivesse lido apenas metade do pergaminho. A gestão atual, claro, deve ter celebrado. Acharam que o assunto estava encerrado, que a voz do sangue do mestre tinha sido silenciada por uma tecnicidade. Mas as guardiãs não desistiram. Elas subiram a montanha e levaram o caso ao Conselho dos Sábios. E o que aconteceu foi uma lição de persistência. O documento que chegou até mim, o acórdão, traz a decisão unânime desse Conselho Superior. E eles disseram em alto e bom som, abro aspas, o julgamento anterior está anulado, fecho aspas. Por quê? Porque a sentença foi que os juristas chamam de, abro aspas, citra petita, fecho aspas. Em nossa linguagem, o juiz foi omisso. Ele não fez o trabalho completo. O tribunal ordenou que o processo volte para o início. O juiz agora é obrigado, por lei, a ler tudo, a analisar todos os pedidos das guardiãs e a dar uma nova sentença que não ignore nada. O que isso significa para nós? Significa que a batalha não acabou. Significa que a tentativa de abafar o caso falhou. A justiça dos homens, mesmo lenta, foi obrigada a reconhecer que as filhas do mestre têm o direito de serem ouvidas em sua plenitude. Para a gestão atual, que gosta de controlar narrativas e apagar histórias, isso é um golpe duro. Eles queriam um ponto final, mas ganharam uma vírgula. E depois dessa vírgula virá uma nova análise mais rigorosa, mais completa. Isso nos ensina algo que o mestre sempre disse, abro aspas, a verdade não pode ser escondida para sempre, fecho aspas. Não vai sair coraçãozinho? Você pode tentar ignorar, pode tentar pular páginas, mas o universo e até a justiça dos homens vai te obrigar a voltar e ler direito. As guardiãs continuam firmes e nós que buscamos a essência do mestre também continuamos. Acompanhe, a história está sendo reescrita e desta vez sem pular linhas. Manual de sobrevivência para condomínios modernos, parte 2. O boleto do apocalipse. Vejo que alguns sobreviveram à primeira parte da nossa terapia de grupo. Para quem chegou agora, estávamos contando a saga do condomínio residencial Paraíso original. Recapitulando. Um lugar que nasceu para ser um refúgio de lazer e democracia, mas que, após uma releitura disruptiva de uma nova gestão, virou uma espécie de filial de serviços de moradia para uma empresa de consultoria. Lembra?
onde seu apartamento virou um direito de uso precário e seu voto virou um like honorário em uma chapa única. Pessoal, vocês não viram nada, prestem atenção. Pois bem, vocês acharam que a genialidade administrativa parava por aí? Na redefinição da nossa existência? Inocentes, eles tinham um plano maior. Depois de otimizar nossos direitos, eles decidiram otimizar a realidade. Mas, especificamente, a realidade fiscal. Um dia, o novo síndico, aquele do Conselho de Notáveis, deve ter acordado inspirado. Ele olhou pela janela, viu uma árvore de ficus e talvez um quero-quero mais audacioso perto da piscina e teve uma epifânia. Ele convocou uma reunião, por e-mail, claro. Assembleias são muito século XX. E anunciou, abro aspas, caro cohabitantes, tenho uma notícia transformadora. Descobrimos nossa verdadeira identidade. Nós não somos um condomínio. Nós somos uma fazendinha boutique. Fecho aspas. Sim, uma fazendinha, porque aparentemente ter um pedaço de grama e uma vaga lembrança de um pé de limão nos fundos nos qualificava para o ITR, o Imposto Rural, que é muito mais zen. E com base nessa profunda descoberta agropecuária, eles tomaram uma decisão estratégica. Pararam de pagar o IPTU. Simples assim. Por anos. Afinal, fazendas não pagam imposto de cidade, certo? Estávamos disruptando o sistema tributário municipal. A prefeitura, coitada, não entendeu a visão, continuou mandando os boletos e a gestão, firme em seu propósito rural, os usava para forrar a gaiola do passarinho. Imagina. Até que um dia, a prefeitura, já com uma paciência de monge tibetano, resolveu mandar um verificador de realidades. Um perito. Um sujeito com uma prancheta e um GPS, cuja única missão era responder a uma pergunta filosófica. Aquilo era uma fazenda ou um condomínio com 300 apartamentos, piscina, sauna e quadra de tênis? O perito andou, mediu, checou. E o laudo dele foi uma obra-prima de concisão. Dizia algo como, abro aspas, prezados, apesar da presença de um vaso de samambaia no hall da entrada, isto é, inequivocamente, um condomínio. Com os melhores cumprimentos, paguem o imposto. Fecho aspas. E foi aí que o paraíso original recebeu o boleto do Apocalipse. Uma cartinha singela da prefeitura informando sobre um pequeno débito acumulado. Coisa pouca. 13. Com licença. Pode me emprestar um pouquinho? Dupla. 13.
IPTU, multas e juros. O resultado de anos de pensamento fora da caixa da nossa gestão. Claro, eles não se deram por vencidos, não, nunca se dão por vencidos. Foram à justiça, pediram uma bênção judicial de emergência, uma tutela para que o juiz, por favor, suspendesse a realidade e os permitisse continuar sendo uma fazenda. O juiz, um homem prático, respondeu com 3 letras. Negado. E agora? O que faz uma gestão visionária quando se depara com uma dívida de 13? Causada por sua própria estratégia genial. Ela assume o erro, pede desculpas, renuncia em um ato de contrição. Não, ela inova mais uma vez. Ela envia um novo comunicado com o título Oportunidade Única de Investimento Comunitário. Eu vou repetir, agora com um tom de vendedora entusiasmada. Oportunidade única de investimento comunitário. Tchan! Pose para a foto, será? Abro aspas. Caros associados, em linha com o nosso compromisso... Não, tem que ser entusiasmado, não é? Então vamos lá. Abro aspas. Caros associados, entusiasmo de mundo bem melhor, não é? Vou começar de novo, um momentinho, por favor. Caros associados, não, entusiasmado, de mundo bem melhor e da galerinha woke. Tá, vou tentar. Caros associados, em linha com nosso compromisso de transparência e fortalecimento de laços, temos o prazer de anunciar a campanha de contribuição extraordinária para a regularização da nossa identidade geoespacial. Fecho aspas. Convidamos cada um de vocês a participar deste momento histórico, contribuindo com uma pequena parcela para a quitação de um débito que nos permitirá, finalmente, abraçar nosso futuro como condomínio. Contamos com a sinergia de todos. Fecho aspas. O mundo woke de Várzea. Tchau! Que vontade de sair correndo. Traduzindo. Com licença. Traduzindo. Gente, mas vocês merecem. Não posso falar muito porque tem que focar aqui. Mas vocês merecem. Vamos lá. Traduzindo. Abro aspas. Pessoal, fizemos uma aposta, perdemos e a conta de 13 é de vocês. Paguem. Fecho aspas. E é aqui que todas as histórias se conectam. A gestão que tira seu direito de voto é a mesma que aposta seu dinheiro numa fantasia rural. A gestão que confisca metade do seu patrimônio na saída é a mesma que gera uma dívida milionária por incompetência estratégica. A gestão que te expulsa sem direito de defesa é a mesma que não consegue se defender de um fato óbvio perante um juiz. Eles não estão apenas mudando as regras, eles estão jogando roleta russa com nosso dinheiro!
E a arma está apontada para o nosso bolso. Então, a pergunta que eu deixo hoje é uma evolução da anterior. Não é só a quem você quer seguir, é quem vai pagar pela genialidade deles. Porque no fim do dia a conta sempre chega. E no Condomínio Paraíso original, ela chegou. Com 13 milhões de motivos para a gente finalmente acordar. Obrigado e boa sorte na próxima chamada de capital. Vocês vão precisar. Assinado Lucas Scherer. Gente, meu Deus do céu, não posso me estender muito porque senão o vídeo fica muito longo. Mas, poxa, o que causa o caos? Eu comemorar a vitória das herdeiras com brigadeiro causa o caos. Eu vou comemorar com Carolina, tá? Você me dá licença? Porque como é que vocês vão pagar isso aí? Vão aceitar assim? Igual mais um boleto? Vão aceitar? Gente! Ah, mas ela fala. Isso aqui é ficção. Não, isso não é realidade. Isso é ficção. Porque não existe tanta gente imbecil junta nesse tanto. Tem aqueles que votam no... Mas eles são espalhados, não é? Com licença. É melhor eu comer do que tomar outro processo, né? Gente. Que isso? Já volto. Voltando. Minha opinião. 13 milhões! 13 milhões de motivos para acordar. Agora vamos sair da fábula e entrar na matemática da vida real. Porque a matemática, meus amigos, não mente. Ela não aceita desculpas. Ela não aceita boas intenções. E ela certamente não aceita pausa espiritual como forma de pagamento. Vamos fazer as contas juntos? Para você ter a honra, vejam bem, a honra de pisar naquele solo sagrado, naquela fazendinha que eles dizem ser rural, você paga. E paga caro. São, no mínimo, 750 por mês em média só para a manutenção da casinha. Posse de um imóvel que, vamos ser honestos, não é seu. Você paga, você constrói, você reforma, mas o tijolo não é seu. O terreno não é seu. E não para por aí. Para ser sócio, para poder entrar na portaria, lá se vão mais uns 350 por mês. Estamos falando de mais de R$1.000 mensais de custo fixo, em média. Multipliquem isso por 1.100 casinhas. Façam a conta. São mais de R$1 milhão por mês entrando nos cofres da gestão visionária. 12 milhões por ano. E a pergunta que não quer calar, a pergunta que vale 13 milhões de reais. Para onde foi esse dinheiro?
Pode responder? Se eles passaram anos sem pagar IPTU, economizando milhões com essa manobra de somos rurais, onde está a economia? Eles dizem que seguem ao mestre. O mestre ensinava a desapegar da matéria, a viver com o necessário e a dar a César o que é de César. Mas para viver lá dentro, o necessário custa o preço de um aluguel de luxo. Enquanto o plebeu médio, o ovoide sincero que trabalha de sol a sol, tem que se apertar para pagar essa conta, as essências dos mestres da guilda vivem em cargos de empresas de sucesso, fazendo viagens internacionais. A austeridade, pelo visto, é só para quem está na base. Da pirâmide. E agora a cereja do bolo. A conta chegou. A prefeitura bateu o martelo. Abro aspas. Isso aqui é urbano. Paguem. Fecho aspas. E o que a gestão faz? Eles vão tirar do bolso deles? Eles vão vender os bens da instituição para pagar o erro estratégico que eles cometeram? Não! Adivinhem para quem vai sobrar o boleto? Eles vão dividir a conta, vão chamar de rateio extra, de contribuição de emergência, de qualquer nome bonito. Mas a verdade é uma só. Vocês vão pagar pela incompetência deles. E aqui está a maior ironia de todas. O pulo do gato jurídico que eles morrem de medo que vocês percebam. Se a prefeitura está cobrando IPTU urbano, ela está reconhecendo que aquilo é uma cidade, que são lotes, que são casas. Certo? Certo. Entendidinho hoje? Certo. Se você paga IPTU de uma casa, meu amigo, você começa a ter direitos de proprietário. O estatuto deles diz que tudo é da instituição. O estatuto é draconiano, eu sei. Diz que quando você morre, o imóvel volta para eles e sua família recebe uma migalha de 40%, sem correção. Um negócio da China para eles. Mas a lei dos homens, a lei de César, está começando a olhar para lá. E César não gosta de ser enganado. Se eles te cobram como dono na hora de pagar o imposto, talvez, só talvez, vocês devessem começar a exigir os direitos de dono na hora de decidir. Mas não. Eles querem o melhor dos dois mundos. O dinheiro de vocês e o silêncio de vocês. Querem que vocês paguem como proprietários e obedeçam como inquilinos despejados. Acordem! A fazendinha acabou, o boleto chegou. E se vocês não se unirem, se vocês não questionarem para onde foi o dinheiro de todos esses anos, vocês vão pagar essa conta 2 vezes. Uma com o bolso e outra com a dignidade. Pílula da verdade.
eu preciso falar com o coração de vocês. Não com a mente que calcula perigos, mas com o coração que sente a verdade. O barulho do mundo lá fora está alto. As contas chegam, os tribunais julgam, as máscaras caem. Mas por baixo de todo esse ruído existe um silêncio que grita. Hoje falamos de dívidas milionárias, de jogos de poder, de assinaturas póstumas. Falamos de um boleto do Apocalipse que expôs a fragilidade de uma gestão que se dizia infalível. Mas eu digo a vocês, a verdadeira dívida que estamos vendo não é apenas com César. A dívida real é com a consciência. O mestre nos ensinou na aula sobre reconhecer, dever, obrigação, que a dívida nos apresenta escolhas a todo instante. E ele nos perguntou: qual é a coisa mais importante na vida? Muitos responderiam: a instituição, o cargo, o crachá, o patrimônio, a fazendinha. Mas ele nos ensinou que, diante de um atropelamento, a obrigação real não é chegar na hora à reunião. É parar e socorrer o ferido. A humanidade vem antes da regra. Quando vemos uma gestão que prefere sacrificar a verdade para salvar a aparência, que prefere cobrar dos humildes para pagar pelos erros dos soberbos, vem o esquecimento total da lição do Cristo. Jesus, ao entrar no templo, não perguntou quanto havia no cofre. Ele olhou para o coração dos mercadores e viu que ali não habitava mais o sagrado, mas apenas o profano disfarçado de lei. Ele derrubou as mesas, não por ódio, mas por amor à verdade. A verdadeira prosperidade ensinada na aula de lazer e sorte não vem da esperteza de não pagar impostos ou de manobras jurídicas. Vem da integridade de ser quem se é. Nós não precisamos de templos de pedra se eles forem construídos sobre a areia da hipocrisia e da dívida moral. Nós precisamos ser templos vivos. E é justamente porque o templo de pedra está rachando que eles tentam trincar o templo vivo que são vocês!
Eu tenho visto um cenário que me entristece. Vejo um medo paralisando abraços. Vejo regras institucionais tentando revogar a lei mais antiga da humanidade. A lei do afeto. Transformar o simples ato de tirar uma foto com um amigo em um ato de rebeldia. Transformaram a saudade em crime. Vocês percebem a conexão? A mesma gestão que não teve escrúpulos em criar uma dívida milionária é a gestão que não tem escrúpulos em proibir você de amar o seu irmão. Vou repetir. A mesma gestão que não teve escrúpulos em criar uma dívida milionária é a gestão que não tem escrúpulos em proibir você de amar o seu irmão. O desrespeito é o mesmo. E eles dizem que isso é preservação. Eles dizem que estão virando as costas para o erro. Mas vamos mergulhar na filosofia profunda do mestre para entender o tamanho da distorção que fizeram com a alma dessa escola. Na aula sobre fidelidade, o mestre nos ensinou o verdadeiro significado desse gesto. Ele escreveu, abro aspas, o virar as costas é um ato de amor, é um ato de extrema bondade. O virar as costas tem que ser sem raiva, sem vingança, sem mágoa. Fecho aspas, o fundador. A minha vontade é gritar, mas eu não posso gritar porque tem muita plantinha sensível do outro lado. Então, o fundador. Prestem atenção, sem vingança, sem mágoa. Quando a instituição proíbe você de falar com o irmão, quando ela pune você por uma foto, isso não é amor, isso é vingança institucional. Isso é controle! Mas eu não posso gritar por causa das plantas carnívoras. Voltando. Virar as costas, na essência do mestre, era uma proteção energética para você não se contaminar com a hipocrisia, mas nunca, jamais uma ordem para desumanizar o outro. Mas eu não posso gritar. Eu tenho que assistir a hipocrisia e conter a emoção do conhecimento do mestre. Seu surdo! Seu cego! Continuando. Nós vivemos no mundo das diferenças. O ser humano é dúbio. As pessoas têm confusões, têm indecisões. Muitas vezes, quem saiu, não saiu porque quis. Mas porque foi ferido. Ou porque as circunstâncias da vida o levaram.
Se nós fechamos a porta na cara dessas pessoas, se nós a tratamos como mortas, como elas poderão voltar um dia? O mestre dizia na mesma aula, abro aspas, com certeza um dia eles voltarão, mas eles só voltarão se encontrarem aqui fora um olhar de acolhimento, não um olhar de julgamento superior. Fecho aspas. E aqui tocamos na ferida mais profunda da guilda de hoje, a soberba. Alguns tutores, especialmente nos graus mais altos, vestiram uma capa de superioridade que o mestre abominava. Eles olham para os seres, e principalmente para os ex-alunos, como se fossem seres inferiores, impuros. Mas o mestre era diferente. Na aula sobre líderes, ele nos deixou o testamento de sua humildade. Abro aspas. Não pretendo ser líder, pretendo que todos sejam iguais. Fecho aspas, o fundador. Ele tratava o iniciante e o veterano com o mesmo respeito. Por quê? Porque ele via em todos nós a imagem e semelhança do Criador. Ele viu Cristo em cada um. Na carta de princípios está escrito, abro aspas, respeitamos até a mais humilde criatura de todos os reinos, fecho aspas. Se devemos respeitar até a formiga, como ousam esses mestres de hoje desrespeitar um ser humano, um irmão de jornada, só porque ele não carrega mais o brasão da instituição ou porque questiona a conta que chegou? Mas eu não posso gritar, porque as plantinhas reclamam, mandam recadinho. Posso gritar. Mas como não gritar com o conhecimento do mestre integrado? Voltando. Muitos de vocês têm medo. Medo de serem expulsos. Medo de serem cortados. Medo da morte social. Mas eu pergunto, o que é a morte para nós que estudamos a vida? Na aula magistral sobre vida e morte, um mestre rasgou o véu da ignorância e nos disse, abro aspas, a morte não é verdade, é mentira. A morte é a liberdade do eu, fecho aspas, aquele que você disse que daria a vida para honrar, mas eu não posso gritar. Há plantinhas me assistindo, plantas carnívoras, claro. O número do meu telefone não mudou, viu? Ele deve estar aqui em algum lugar. Pode me chamar. Primeiro no WhatsApp, porque eu não atendo ligação. Voltando. Eu tirei para não quebrar o clima. Na aula magistral sobre vida e morte, o mestre rasgou o véu da ignorância e nos disse, abro aspas, a morte não é verdade, é mentira. A morte é a liberdade do eu, fecho aspas. Se a própria morte física é apenas um portal para a liberdade,
Por que vocês tremem diante da ameaça de um macaco negro? Pode responder? Eu aguardo. Por que vocês temem perder um lugar se o universo inteiro é a casa do Pai? Mas eu não posso gritar. O mestre nos ensinou a sermos sóis. Na aula Lírio e Lodo, ele nos lembrou que o lírio nasce no lodo, mas não se suja. Ele não precisa agredir o lodo para ser lírio. Ele apenas é. Ele exala seu perfume sobre justos e injustos. Se a gestão atual age como lodo, tentando prender vocês na sujeira do medo, da delação e das dívidas ocultas, sejam lírios. Sejam sóis. O sol não escolhe a quem aquecer. O sol não diz, não vou iluminar aquele ali porque ele saiu da guilda dos tecelões. O sol brilha porque é da sua natureza brilhar. Meus amigos, não deixem que matem a humanidade em vocês. Se você encontrar um antigo amigo da guilda, abrace. Se você quiser tirar uma foto, tire. Se você quiser conversar, converse. Não tenham medo de serem humanos. Se o seu tutor, se o seu macaco negro te olhar feio por isso, lembre-se de que ele, nesse momento, está sendo menor do que o mestre que lhe diz seguir. O verdadeiro mestre acolhia. O verdadeiro mestre não tinha medo de se misturar, porque ele sabia que a luz dele não se apagava. Se a luz deles é tão fraca que se apaga com uma simples foto, ou com uma pergunta sobre o dinheiro, então talvez não seja a luz de verdade. Não aceitem pagar a conta da vaidade alheia com a moeda da sua dignidade. Por isso eu faço um convite à sua coragem. Quebrem as correntes do medo com a força da mansidão. Se os mestres da guilda atual esqueceram a essência, cabe a nós, alunos da verdade, lembrá-los pelo nosso exemplo. Não julguem aqueles que os perseguem. Na aula sobre julgar e julgador, aprendemos que quem julga se coloca em um pedestal de vidro, pronto para quebrar. Deixem que a lei da fatalidade, que é inexorável, cuide deles. A nossa tarefa é outra. A nossa tarefa é proteger o legado. O meu compromisso aqui e agora é ser fiel a essa essência. É trazer de volta a palavra que liberta, não a palavra que aprisiona e cobra. Para encerrar, eu vou ler a nossa Constituição, e que está disponível na internet. A carta que deveria ser o coração pulsante desta guilda, mas que hoje parece ter sido esquecida. Escutem, não com os ouvidos do medo, mas com os ouvidos da alma.
princípio, evoluir o homem, porque não acreditamos que o homem seja produto do meio, mas sim que o meio é produto do homem. Acreditamos que o homem que é produto do meio é homem com H minúsculo, e o meio digno se faz com homens com H maiúsculo. Nós acreditamos que devemos evoluir o homem, porque a evolução é meta do universo, é medida universal. Acreditamos que o homem tem uma razão de ser e por isso acreditamos no equilíbrio entre corpo e espírito. Somos temperados em relação à unidade humana. Acreditamos que tudo tem uma razão de ser e que o homem, na face da terra, também tem uma razão de estar aqui. A procura desta razão leva-nos ao Criador e, portanto, admitimos a existência do Criador. Por admitirmos isto, sabemos que não somos deuses. No máximo, quando evoluídos, podemos ser filhos de Deus. Por isso tudo, respeitamos até a mais humilde criatura de todos os reinos. E, dado esse respeito, que advém da compreensão do todo, respeitamos a vida em todos os seus aspectos, em todas as suas manifestações. As nossas reações seguem os padrões de nossos princípios e por isso não agredimos os que nos contrariam, simplesmente retiramos-nos e deixamos espaço para aqueles que ainda dele necessitam. Louvamos a liberdade porque sabemos que ela é fruto da justiça, que só se consegue com muita coragem de empreender um caminho em direção à verdade, aquela que deve existir, que é suprema e absoluta ao nível de todos os possíveis relativos. Não agredimos. Louvamos a liberdade. Se eles rasgaram essa carta com suas atitudes, nós a colamos hoje com a nossa coragem. Sejam livres para amar, sejam livres para acolher, porque somos todos, sem exceção, irmãos na mesma viagem. Fiquem em paz. Até uma próxima oportunidade. Malditos escrivãos e fariseus, todos hipócritas, por impedirem a entrada dos homens no reino dos céus. Vocês todos não entram, nem deixam os outros entrarem. Guias cegos! Vocês mentem diante das leis. Serpentes, covil de víboras, como todos vão escapar da maldição? Porque eu e meu Pai somos apenas um!